E aí galera, beleza? Aqui é o Pedro, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, hoje eu vou fazer uma análise do livro 1984 do escritor George Orwell. Ele é um livro muito interessante, só que o problema é que ele foi lançado numa época que não foi uma coisa muito positiva pro livro. Ele é um livro que fala sobre um estado autoritário que quer controlar os cidadãos 24 horas por dia. É é um livro muito interessante, premissa muito boa, só que, como eu já disse antes, ele foi feito numa época errada. O escritor Orwell, né, o George Orwell, ele já tinha feito outros livros. Ele fez Fahrenheit 457, ele fez A Revolução dos Bichos, que ele é basicamente a Revolução dos Bichos é um conto é uma fábula, só que é uma fábula não é para adultos, mas é uma fábula mais que não é voltada para crianças, mas crianças podem ler. Porque é um assunto muito interessante que ele aborda. Ele aborda como, né, a Revolução dos Bichos, como o poder sobe a cabeça muito rápido. E é isso. Vamos começar então. Já deixem o like, porque eu acho muito idiota essas coisas dos youtubers pedir like no meio do vídeo, porque isso estraga totalmente a imersão. Deem like, se inscrevam, deixem sua opinião aqui embaixo, nos comentários. Divulguem o canal. E se você é novo aqui, se inscreva. Eu demoro muito pra postar vídeo, mas os vídeos são legais. E são um pouquinho longos. Vamos, inscreva-se. Eu não vou começar até sem se inscrever. Se inscreveu? Ótimo, vamos lá. O livro começa com um personagem subindo uma escadaria para casa dele. O nome do personagem principal é Winston. Ele é um personagem muito bom porque ele é atormentado por um passado que, tipo, e ele se sente culpado por uma coisa que ele não fez. Né, que ele não fez. Mas algumas coisas ele realmente fez e ele fica... Ele é um personagem muito carismático. Não porque, sabe, a gente acha ele um personagem épico. Nossa, olha, ele tá fazendo tudo isso. Não. Ele é só um cara comum que teve experiências difíceis. E assim, aí ele tá subindo pro apartamento dele. Ele passa por um pôster gigantesco escrito uma frase dizendo, por exemplo, o governo controla tudo, dizendo o grande irmão está de olho em você. E esse era um cartaz daquele que quem mesmo? O Leonardo da Vinci usou para fazer a Mona Lisa. Que, por exemplo, assim, você anda e parece que a Mona Lisa tá seguindo você com os olhos. É a mesma coisa que aconteceu com esse cartaz. E daí, com esse cartaz ele passa e parece que ele tá realmente sendo observado. O que ele tá nesse livro, o Estado, ele olha, vê e sabe tudo o que você faz, não importa o que você faz. O Estado, né, que é o governo, ele é um governo totalmente totalitário, totalmente fechado. Ele é que nem esses países, tipo Coreia, China, a China, né? A China e a Coreia. E esses países são totalmente fechados. Na China tem até campo de concentração ainda, que são, tipo, que eles dizem centro de reeducação pra mídia, tipo, para as pessoas de fora pensarem, deve ser um lugar que, tipo, as pessoas são ensinadas a cultura, reensinadas a cultura.
Mas não, tipo, é campo de concentração mesmo. Alemanha, Segunda Guerra Mundial. Os caras são os chinesinhos de bigodinho e aquele símbolo lá da suástica. E, bom, esse livro, né, e daí, tipo assim, o Winston, ele vai pra casa dele, só que nem na casa dele ele tá seguro. Nem na casa dele o governo para de encher o saco. O Winston, ele tem que ficar esperto com o que ele faz, porque, tipo, se ele fizer alguma coisa errada, uma coisa chamada teletela vê tudo que ele faz e com isso é mandado diretamente pro governo. É tipo assim, a pessoa tá dormindo, a pessoa tá escrevendo, até ela tá ligada. E tipo assim, uma coisa tão avançado esse lance das teletela que tipo ele consegue escutar o batimento cardíaco e tipo, sabe, até batimento cardíaco. E tipo, ele vê o que você tá fazendo, ele tipo assim, nesse lugar, a única coisa que é deles é o espaço dentro da cabeça deles. Só. Por fora, tudo é do Estado. Tudo é controlado rigidamente, de uma forma totalmente reprimida. E é assim, o Estado, na verdade, é nem acontece depois que tem ditadura. Quem que é mais forte? O cara de terno atrás de uma mesa ou milhares de pessoas? Tipo, ou milhares de pessoas? Milhares de pessoas, claro que vão ser mais fortes que um cara atrás de uma mesa. Então, por exemplo, por exemplo, por que pessoas podem prender outras, tipo, por exemplo, nesse lance dos campos de concentração, se a pessoa fizer uma merda na China, a pessoa vai pra lá, a pessoa some. E assim, por que um cara pode decretar uma coisa e pessoas têm que seguir? Tipo assim, por exemplo, o Kim Jong-un, ninguém disse que iria o Kim Jong-un no poder. Ou seja, ele tá no poder ilegalmente. Aquilo é ilegal, não é cultura deles. Tipo assim, os caras estão sendo reprimidos. E essa é a lei que acontece no 1984, que é meio que a lei marcial. Que a lei marcial, ela tem uma vantagem pros caras que querem controlar, mas pros caras que não querem ser controlados se ferram. Que você controla as pessoas reprimindo elas. Primeiro, sei lá. O que aconteceu, por exemplo, na Alemanha, que teve a Noite dos Vidros, que os alemães eles começaram a atacar fogo em loja dos judeus, queimar as coisas, queimar livro. Tipo, foi o que aconteceu, basicamente o que aconteceu. Você vai reprimindo uma parcela da sociedade e essa parcela da sociedade fica fraca. Porque quando você esmaga, por exemplo, quando você destrói a crença de uma pessoa, a pessoa ela vai ficar muito abalada e vai ficar sem reação. É o que acontece nesse livro. O governo simplesmente chegou e falou: eu mando nessa merda. E se você não quiser fazer o que eu digo, você tá morto ou preso. E nesse livro tem várias partes onde o protagonista faz coisas que, ao olhar do governo, são ilegais. Por exemplo, o Bernardo, por exemplo, assim, eles têm nesse lugar onde o Bernardo trabalha. O Bernardo Pessoal, ele trabalha no ministério, que é o lugar que manda em tudo. O trabalho dele é basicamente falsificar documento. Se o Estado, por exemplo, diz: nossa, a gente tem, por exemplo, no ano passado disseram, esse ano que vem a gente vai ter uma cota maior de açúcar, a gente vai ter 1.000 toneladas de açúcar. E daí não acontece as tal 1.000 toneladas de açúcar.
o Winston, né, que é o personagem principal, ele tem que... Tipo, qualquer documento que diga que o governo errou, ele tem que apagar o documento ou ele tem que trocar. Por exemplo, se for muito maior, por exemplo, que o Estado disse, ele tem que aumentar essa cota para falar, olha, já tá muito bom. Tá muito bom, continua assim. E ele trabalha nesse lugar e nesse lugar os caras são rodeados de guarda, tem câmera de vigilância, muito louco, tudo muito louco. E eu vou é uma coisa como posso dizer, é uma coisa muito fácil de ser vivida hoje em dia. Por exemplo, que se você for pra China, é uma coisa muito fácil de vocês imaginar. Porque lá na China, por exemplo, a China pode limitar os videogames pros cidadãos. Tipo, isso é ridículo. A pessoa, por exemplo, como videogame, que é caro pra cacete, lá é caro pra cacete. A moeda deles, né, que é o Yen, tipo, vale muito pouco mesmo. E lá as coisas são tudo cara. Tipo, é hiper mega caro. É ridículo. Tipo. E daí é assim, os caras da China não podem ficar comprando coisa dos Estados Unidos. Porque senão enfraquece a China. Só que os Estados Unidos pode comprar coisa da China, porque lá não é um país fechado. Lá é um país aberto. Você entra, se você tiver, claro, com tudo de acordo, mas você entra muito fácil. Lá é quase impossível você entrar. E é mais impossível, se você for cidadão, sair. Porque se você tenta sair, é muito perigoso, porque eles podem simplesmente, sei lá, queimar seus documentos, fazer qualquer coisa. Eles podem dizer que você não é uma pessoa real. Porque, assim, o governo, ele pode ser... Ele é uma coisa muito complicada de ser falada, de ser dita. E tipo assim, o governo, na verdade, é uma ferramenta muito poderosa. E é por isso que existem as eleições, para você escolher bem o cara que você quer que governe você. Que quer que coloque a mão no seu dinheiro, nos seus impostos. E, por exemplo, dê o hospital, melhore a rua. Essas coisas. Tipo, é pra isso que serve a votação. Só que lá não tem essas gracinhas de votação. O Kim Jong-un, por exemplo, ele chega lá e diz: vai acontecer tal coisa, tal hora, tal dia. Acontece tal coisa, tal hora, tal dia. E é imutável. Tipo, tudo que ele disser, se você contradizer ele, você tá ferrado, amigo. Corre. Mas corre muito. E assim, esse lance de Estado e governo, né, como eu disse, é uma coisa complicada. E o Winston, ele vive isso na pele. Ele trabalha num lugar ruim. Tipo, o próprio Winston diz, cara, não com essas palavras, mas ele diz basicamente, é um saco trabalhar aqui. Não aguento mais trabalhar aqui. E tipo, ele, por exemplo, o cara tem que dormir quase sem roupa no livro. Tipo assim, o livro não tem gravuras, claro. Mas, né, o livro é daqueles só palavras. Mas, tipo assim, o Winston disse que ele tem que dormir que assim, porque senão suja a roupa. Porque né, os empregados do ministério, eles têm que pagar, eles ganham muito pouquinho, eles ganham 600 por ano. Mas, tipo assim, não é de dinheiro, eles ganham pra comprar roupa. Tipo assim, tal roupa custa 16 mil. E um pijama custa 600 mil. E eles ganham 600 por ano. Tipo, você entendeu? É ridículo no livro o que acontece. E, por exemplo, se eles quiserem, por exemplo,
tratos sexuais, por exemplo, o governo limita. Tipo, o Winston, ele, né, ele já foi casado, no livro ele disse que ele já foi casado. E a mulher dele dizia, a gente tem que fazer isso porque é um dever pro partido. Tipo, tu tem noção que é ficar com uma pessoa que acha que, tipo, a relação sexual é um dever pro partido? What the fuck? E daí o Winston, ele acaba encontrando uma mulher que, tipo, trabalha junto com ele no partido. Só que ela não pensa igual o partido. Eles têm uma reuniãozinha que se chama os 5 minutos de ódio. Que é o Estado falando, sabe, umas bullshit, uns montão de coisa. Falando, ah, esse cara é do mal. Aí todo mundo fica, ah, esse cara é do mal, esse cara é do mal. E daí, tipo, aí acontece, né, 5 minutos, todo mundo fica puto da vida e tal. E assim, o Winston, ele disse que até mesmo ele se contagia, ele não tá nem aí pro governo, ele só quer sobreviver. Ele quer ter uma vida privada, só que ele não pode exigir isso. E daí, tipo, ele acaba dizendo, eu nem tenho raiva do cara que eles estão dizendo que é culpado. Porque ele nunca fez nada pra mim. Então, tipo assim, eu não tenho raiva dele. Tipo assim, eu não sinto raiva dele porque, sei lá, são caras totalmente egoístas dizendo que eu tenho que odiar ele. Entendeu? Só que daí ele diz que é muito contagiante. Todo mundo gritando, se xingando, né? Xingando o cara, tal. E, tipo, isso é bastante contagiante. Por exemplo, numa montanha-russa. Quando você vai descer muito rápido, todo mundo grita. E você também grita. Você grita de pânico, né? Pela adrenalina, pra liberar a adrenalina. O seu corpo finalmente relaxar. E, tipo, mas é contagiante também porque pessoas gritam também. É realmente contagiante. Né? E daí, tipo, tem um cara que o Winston, ele admira muito um trabalho dele, que o nome dele é O'Brien. Que eu não sei se tô falando direito, só que esse cara, ele faz parte do núcleo do partido. São os top dos top. E o Winston, ele acaba descobrindo que existe uma coisa chamada a confraria. Confraria das carnes aí? Não. A confraria é uma organização secreta que tenta desmantelar o governo de qualquer forma imaginável. Seja tacando bomba, seja sabotando, matando os líderes do partido, qualquer coisa. E o vilão, não o vilão do livro, mas o cara que começou tudo isso, o nome dele é Grande Irmão. E a né, e a né, e a figura dele é descrita como um cara de bigode longo, sobrancelhas grossas e um uniforme vermelho. Tipo, a pessoa... Eu associei muito rápido, tipo, pro Stalin. Que ele era o líder da União Soviética. E é uma sátira a União Soviética. Uma sátira. A Revolução dos Bichos, ela também foi uma sátira, né? É uma sátira da União Soviética. É uma sátira e... Por isso, na época que foi escrito, várias pessoas ficaram muito putas com o George Orwell. Porque naquela época, né? Tava rolando a Segunda Guerra Mundial. A União Soviética, ela era vista como uma aliada na luta contra os alemães. Tipo, o Orwell já sabia que rolava merda. Todo mundo sabia que rolava merda. Só que as pessoas realmente ainda tinham medo, um pouquinho de medo. Porque eles começaram a circular um livro e tal, tipo, dizendo que a União Soviética é ruim. E se a União Soviética descobrisse alguém da União Soviética? Porque na época, a União Soviética, ela do nada virou uma superpotência. A Rússia, em si, hoje em dia, ainda é uma superpotência.
Só que antes era muito mais, entendeu? Tipo, o Stalin gastava milhões com guerra, tipo... Desculpa aí. Ele gastava milhares com guerra e era uma coisa muito perigosa. Tipo, eles tinham algumas coisas muito aperfeiçoadas. Por exemplo, ninguém sabia ainda, mas a União Soviética ia ganhar a corrida espacial. Foi a União Soviética que mandou o primeiro cara pro espaço. Tipo, foi a primeira... Não o primeiro cara pro espaço, mas foi eles que começaram a corrida espacial, de chegar primeiro na Lua. Foi literalmente uma corrida entre Estados Unidos e, né, os capitalistas e, né, a Rússia comunista, que é a União Soviética, né, a URSS, né, que são os comunistas, que, né, são comunistas. E é isso. E daí esse O'Brien, ele é um cara, tipo assim, ele era um cara que o Winston, né, o personagem principal, ele admirava pra caramba, todo mundo admirava esse cara, só que o Brian, tipo, ele tinha uma coisa diferente. Ele não falava com o Winston, mas tipo, olhava pro Winston de uma maneira diferente do que ele olhava para as pessoas. E num desses 5 minutos de ódio, eles meio que trocaram um olhar e o Winston compreendeu. Tipo, eu tenho um amigo no núcleo do partido. E numa noite, ele e essa mulher que o Winston conheceu, né, que eles começaram a namorar e tal, longe, claro, da vista do partido, porque isso era meio repugnante, porque membros do partido não podiam ter filhos, foram chamados para casa do O'Brien e daí com isso eles acabaram descobrindo que o O'Brien era da tal confraria. E daí eles começaram a armar um plano. E o Winston, ele acabou, sim, entrando pra tal confraria, né? Ele acabou entrando pra confraria, só que o problema era que o Winston e a mulher dele, né, a namorada dele, iam ter que se separar, porque ia ser muito perigoso os dois manterem um relacionamento. E esse cara da confraria, né, eles teriam que, por exemplo, trocar o rosto deles. Eles tinham aqueles cirurgiões, né, o que faz cirurgia plástica pra trocar o rosto e tal. E, tipo, eles faziam isso pra eles não serem reconhecidos. E aí essa moça, ela acabou recusando entrar pra confraria, só que o Winston aceita. Tipo, aí os caras tiveram que prometer, tipo assim, eu vou matar, dane-se. E daí o Brian disse que não tem nenhum benefício em fazer parte da confraria, que o único benefício é ajudar a fazer com que Londres, né, Londres que era o lugar onde se passa o 1904, seja um lugar livre e melhor pra todo mundo. Esse era o único benefício. E, por exemplo, se eles fossem presos, no livro tem um lugar que é tipo prisão, é tipo a prisão. Que as pessoas contra o governo são mandadas pra lá, que é o Ministério do Amor, que eles são mandados pra lá, eles são reeducados e desaparecem, morrem. Puf. E daí outra pessoa ia pegar a vaga no lugar do Winston, porque ele ia morrer. Mas mesmo assim ele aceitou. Mas a namorada dele não, tipo... Aí, sabe, rolou aquela tensão chata. E é isso, aí o Winston, ele começou a trabalhar e tal pra tomar Londres melhor pra todo mundo. Aí... É isso. Eles fizeram, né, esse acordo, o Brian e o Winston. E o problema foi que, né, aconteceu algo.
O Winston, ele acaba sendo capturado e levado para esse lugar, né, o Ministério do Amor. E ele sofre uma lavagem cerebral muito pesada. Lavagem cerebral é sim uma coisa muito pesada e cruel e sádica, porque você literalmente ferra com os neurônios da pessoa. No Far Cry 5 e no New Dawn, se vocês jogaram ou sabem o que o final do Far Cry 5, ele é um final ruim. Todos os finais do Far Cry 5 são finais ruins. Tipo, o Far Cry 5 ele não tem um final feliz. É igual o Far Cry 3 ou o Far Cry 4. Não tem um final feliz, ele tem um final triste. Que é o personagem principal, né, o recruta, ele acaba sendo capturado e sofre uma lavagem cerebral muito louca. E no New Dawn ele agora é um cara totalmente mudado. Só uma lavagem cerebral. E o Winston, acontece isso com ele. E ele... E, né, ele vira um cidadão exemplar. Ele não tem dúvidas, não tem ressentimentos, não tem relações. É um cara frio, calculista, que agora segue o Estado acima de tudo. E é isso. Então acaba, né, perdendo. E é um livro bem diferente, mostrando que nem sempre o bem vence. Só que é uma quebra do clichê que é sempre o bem vence o mal. E eu achei algo muito interessante nesse livro. E é isso. Muito obrigado por quem ficou até aqui. E é isso, né? Muito obrigado por quem ficou até aqui. Por favor, peço que compartilhem o vídeo e o canal pra gente poder alcançar novas pessoas. Tô pensando em que tal fazer um especial de 50 inscritos. De eu, sei lá, jogando alguma coisa. Aí vocês escolhem. Coloca aqui nos comentários o que vocês querem que eu faça. Um especial de 50 inscritos. E é isso. Muito obrigado por tudo. E adeus.